Olá, seja muito bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Teremos essa semana programas especiais, sempre com representantes das mulheres nas entrevistas. Abrimos a sequência com 4 craques do agro: Teca Vendramini da Rural, Beth Chagas da Asbram, Tayane Araújo da equipe DSM e a pecuarista Janaína Flor. Noticiário Tortuga começa em 8 segundos. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas nós. Para marcar essa data, destacamos representantes dessa parcela da população que está cada vez mais presente em todos os elos e segmentos do agro, ocupando espaço e dando importantes contribuições aos avanços do setor em todo o mundo. Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira; Elizabeth Chagas, a vice-presidente executiva da Asbram; Tayane Araújo, gerente de contas da DSM; e Janaína Flor, presidente do Núcleo Feminino de Pecuária Goiano, são as convidadas do Cairo Rodrigues. Bem-vindas! Bom dia, Márcia. Bom dia para todos que nos acompanham aqui no Noticiário Tortuga. E é isso mesmo, nesse dia 8 de março, Dia das Mulheres, estamos recebendo essas mulheres aqui que são referência no agronegócio brasileiro. E eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês aqui nesse programa especial e começar a nossa conversa aqui com Elizabeth Chagas, vice-presidente executiva da Asbram. Bom dia, Beth. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Bom, eu quero aproveitar, já que tem tantas mulheres especiais hoje, até me sinto lisonjeada, né? Dar também um beijo especial para a Teca, outro para a Janaína, para a Tayana, que é muita mulher hoje fazendo parte desse mundo. Eu fico tão contente, quando eu comecei, eram tão poucas mulheres. Para mim é um dia de glória, tá? Porque Dia da Mulher, você sabe que é todo dia, né? Com certeza. E Beth, eu queria que você contasse pra gente aqui a sua trajetória dentro do agronegócio, como que você construiu aí a sua carreira profissional e a sua ligação com esse setor que sustenta o Brasil. Olha, é uma coisa muito interessante, porque não estava na minha cabeça, no meu radar, que eu iria um dia entrar no agro, né? Eu sempre gostei de matemática, física, fui estudar física, eu sempre tive vontade de fazer uma coisa meia masculina, não tão feminina. Eu nunca fui uma menina assim muito feminina, né? Então, eu trabalhava numa fábrica de latas, na RIM Metalúrgica, eu fazia parte de suprimentos, eu era gerente de suprimentos de importação. Naquele momento, a gente estava fazendo aquela linha da cerveja, era a primeira lata de cerveja que ia ser lançada no Brasil. E eu tinha um amigo que trabalhava no agro, Eduardo Daia, que todo mundo conhece, vocês todos sabem quem é, hoje está na ABAG, né? E o Eduardo me convidou porque surgiu uma vaga na Copas para fazer uma entrevista, que se eu não queria ir. E assim, meio que, sabe aquelas coisas do acaso, que a gente hoje sabe que não é acaso, né? Eu fui fazer o teste, e o teste o cara gostou muito, mas achou que precisava de um homem, porque era um setor extremamente machista, né? Então, eu fiz isso, acho que em outubro, e em abril eu já tinha até esquecido. Me chamaram para o cargo, e o cara queria que eu começasse no outro dia. Eu tinha 2 filhas pequenas, uma tinha 1 ano, né? E foi assim um tumulto na minha vida. Falou: você quer amanhã? Eu achei aquilo meio estranho, né? Eu não conhecia muito bem o agro, eu vinha de uma metalúrgica aqui perto de casa e tudo mais, perto do Shopping Morumbi. Mas sabe quando você tem uma coceira para descobrir o que era aquilo, aquela coisa empoeirada, aquela fábrica feia, né? Falei, gente, eu vou ver o que é isso. Eu sempre fui muito curiosa, né? Lotaram, só tinha homem, só tinha umas 3 ou 4 secretárias. E assim eu fui fazer a parte de suprimentos da Copas. Virei diretora de suprimentos da Copas, conheci metade do mundo através da Copas, comprando, naquela época tudo era importado, né? E, gente, aquela coisa suja, eu fui me apaixonando. Eu fui trabalhar dentro da fábrica, e a fábrica eu terminei fazendo uma parte também dentro da parte industrial, a parte de logística. Naquela época, falar em logística era uma coisa que nem existia. E você sabe, eu criei uma coisa dentro de mim. Eu falei, gente, mas espera aí, calma, eu não trabalho com química, né? Porque a gente fazia parte do sindicato dos químicos. Eu falei, eu trabalho com alimento. E a gente tinha todo ano a gente tinha um grande congresso, chama-se IFA, né? E um ano era na Europa, outro ano era na Ásia. E
eu vi aquela coisa toda, a gente falava com a ONU, aquela coisa, lá realmente já se falava em comida, né? Aqui no Brasil, fertilizante era uma coisa química, uma coisa suja, amônia, NH3, H3PO4, H2SO4, era tudo, as fórmulas, era enxofre, a gente falava muito sobre química. Mas cada vez que eu ia para fora, eu via as pessoas falando sobre comida, como é que ia ser daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, hoje, né? Porque nós estamos falando de 40 anos atrás, né? E eu ficava aquilo deslumbrada. E eu tive uma grande sorte, eu falava inglês, falava francês muito bem, então eu tive uma sorte de poder conviver com gente que hoje são as pessoas que fazem o negócio, né? E, com isso, eu cheguei à diretora, depois eu fui trabalhar no porto, né? Eu fui fazer suprimentos, quem eram os meus clientes? Era o pessoal do agronegócio, fui para a Tortuga, que era a parte da alimentação animal. Na Tortuga, eu me apaixonei por uma outra coisa que eu não conhecia, que era o boi e a vaca. Mas, veja, a minha raiz, meus avós eram pecuaristas, eram agricultores, que eu passei todas as minhas férias da vida no campo, né? Meu avô era o maior produtor de banana no Ceará. Então, talvez, no fundo, eu resgatei tudo isso. E, gente, essa coisa que foi para ver a coisa feia e desafio, faz 41 anos, né, que eu estou nessa brincadeira. E cada ano que passa, eu mais gosto. E hoje, o que me vem quando você me pergunta como é que você encontrou o agro? Eu encontrei um pedaço da razão da minha vida. Minha vida foi mudando, eu fui crescendo junto com o agro, e eu tenho a história do agro, né? Eu vi a Embrapa começar, eu vi a gente fazer todos os preços do fertilizante, eu vi a gente fazer as tarifas. Então, eu posso te contar um pouco da história do agro, né? Quando eu vejo agora o Alisson Paulinelli, eu acompanhei a história dele. Então, eu tenho um pouco dessa história da qual eu tenho muito orgulho, Caio. Eu acho que a trajetória do agronegócio brasileiro ela é linda, né? Porque a gente passou da condição de importador de alimento, né? Quando eu comecei, a gente importava carne, a gente importava arroz, a gente importava feijão, muitas vezes do México. Olha que absurdo, a gente importava leite, né? Que vinha leite da Argentina, muitas vezes a gente importava até leite em pó. Então, nós importávamos milho. E hoje, quando eu olho, digo, meu Deus, será que eu estou vendo correto? Nós passamos da condição de importador para ser exportador. Quando você pensa que você consegue hoje alimentar tanta gente, 1.600.000 pessoas, todo dia eu durmo com a sensação de missão cumprida. E acho que a gente está só começando. Mas não é surpresa nada disso, tá? Porque aqueles congressos que a gente fazia com o pessoal da IFA, era muita coisa. A gente trabalhava com o pessoal da ONU, a gente trabalhava com as grandes congregações americanas. Tudo isso já se pensava e já se falava, entendeu? O que seria do Brasil, o que o Brasil tinha. Essa expectativa hoje negativa a respeito do Brasil, eu acho que essa versão foi escrita nos últimos tempos, porque todo mundo sabia que o Brasil seria um grande player internacional. Isso ninguém tinha dúvida. O que não se sabia é que a Embrapa iria fazer seu trabalho tão bem feito. Então, hoje, quando você vê um Alisson Paulinelli, né, foi indicado para um prêmio Nobel, que eu acho que mesmo que ele não ganhe, mas ele tem uma contribuição gigantesca, magnífica, né? O plantio direto, integração lavoura, pecuária e floresta. Você vê hoje, a gente, 62% está preservado, a gente está fazendo coisa errada? Tá, mas é tão fácil de corrigir, né? Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, fazendo um monte de coisas erradas. E aí eu vou voltar, que você já deve ter ouvido isso eu falar. Se você pensar, o Brasil é uma criança, né? A gente só pode contar a história do Brasil a partir de 1808, quando o Dom João VI, fugindo do Napoleão, atravessa o Oceano Atlântico e para no Rio de Janeiro. Até então, a gente era o quê? Nada, a gente era índio e um processo escravagista de Portugal. Então, quando a gente fala de Europa, tem 5.000 anos. Quando a gente fala dos Estados Unidos, tem 500 anos como país. O Brasil é uma coisinha que está começando a engatinhar. Então, eu sou muito condescendente com os erros brasileiros, tá? Eu acho que todas as grandes potências do mundo, quando elas começaram, elas também fizeram erro. Se você pensar que um dia os vikings, né,
aqueles que cortavam, vai ver os Vikings agora, aquela série na televisão, tudo com a machadinha, cortava o pescoço, arrancava a perna, cortava o cara no meio. Esses caras são a Escandinávia hoje, que é um exemplo, né, de sustentabilidade, um exemplo de vida para o mundo. A gente também vai fazer a coisa certa, e num processo muito mais rápido do que todo mundo pensa. Então, eu não ponho todas as minhas fichas num governo ou num momento que a gente está vivendo agora de uma pandemia, que é um momento difícil para a gente pensar em coisas boas, né? Todo mundo trancado dentro de casa. Você vê, tem mais um lockdown agora vindo aqui em São Paulo, né? 15 dias que a gente vai ficar trancado de novo. Eu nasci para ser feliz. E eu trabalho no melhor negócio do Brasil. Não dá para eu ser infeliz, não dá para eu ser pessimista, tá? Eu vejo grande. Talvez eu não enxergue tudo que eu veja viva, mas eu tenho certeza que meus netos viverão num país muito bom. Eu não tenho dúvida. Eu confio demais nesse paísinho chamado Brasil. Obrigado, Beth. Daqui a pouco a gente volta com você. E agora vamos falar aqui com a Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira e também presidente da Federação das Associações Rurais do Mercosul. Bem-vinda aqui ao nosso programa, Teca. Bom dia aí, o Noticiário Tortuga. Muito obrigada aí, Cairo, pelo convite. E acho que o convite mais bacana que você me fez foi estar aí com esse timão aí de mulheres que são minhas amigas. A Janaína Flor, amiga querida, ó, beijão para você, um abraço grande. Beth Chagas, que é uma mulher que eu respeito muito, mulher bacana aí também. E a Tayane Araújo. Tayane, eu não te conheço ainda, mas a gente vai se conhecer pessoalmente, deixa passar esse Covid, né, Cairo? Que é isso que está dificultando aí a nossa vida. Obrigada, Cairo, está sendo muito importante, muito bacana para mim eu estar nesse dia aí com vocês. O prazer é todo nosso em recebê-la aqui. E, Teca, conta pra gente aí como que começou a sua ligação com o meio rural, com o agronegócio. A minha história, eu falo que é a história da minha geração, né, de todas as mulheres, mais ou menos, que têm a minha idade, que é o chegar a nossa hora, chegar a nossa vez. Normalmente, as mulheres da minha geração não são formadas, né, em ciências agrárias, zootecnia, veterinária, e às vezes a gente nem sabia se realmente ia assumir, né? Se a gente ia chegar a nossa hora realmente que a gente ia tocar algum negócio, ia trabalhar dentro da família, e algumas de nós chegaram. Né? Chegamos até aí, nós estamos trabalhando, e a minha foi mais ou menos isso. Eu sou de uma família de produtores rurais, há muitos anos, mais de 80 anos, eu falo que em casa a gente só sabe fazer isso daí, sabe, ser produtor rural. E chegou a minha vez. Há uns anos atrás, eu assumi uma propriedade aqui no interior de São Paulo. Eu sou socióloga, não trabalhava, eu falo que passear, Cairo, na fazenda, né, tá ali nas férias é uma coisa. Você ser produtivo, né, ter um trabalho efetivo lá dentro, né, com sustentabilidade e um trabalho que você tenha uma remuneração financeira seja efetiva é outra história, né? É outra pegada. Você tem que ser hoje em dia, né? Você tem que estar muito preparado, tem que estudar muito e se organizar para tudo isso. E chegou o meu momento, eu sempre tentei adquirir conhecimento, e eu vejo que isso, cara, é um caminho sem volta. A gente está sempre estudando, está sempre procurando melhorias, né? O agronegócio, que é um motor aí, né, que a gente sabe desses últimos anos, dando essa estabilidade, até, né, na questão do PIB e outras questões aí econômicas do Brasil, a gente sabe a velocidade que a gente está caminhando. Quando até eu brinco, quando a gente fala de agricultura 4.0, outro dia eu escutei uma pessoa falar que você dorme, quando você acorda já mudou. Né? A gente está cada vez mais melhorando, está cada vez mais com novidades nisso. E falar em aprender, cara, eu acho que, além dessa minha trajetória, que é de produtora rural, essa oportunidade que eu tive de chegar aqui na sociedade rural brasileira e ver a imensidão, falando de tamanho, a imensidão do nosso agronegócio.
tamanho do agronegócio, as pautas que a gente discute e, principalmente, cara, os desafios do agronegócio. Hoje, a gente discute, né, o ano passado, demais regularização fundiária, foi uma pauta que eu toquei muito, o nosso CAR, a defesa do nosso Código Florestal, que é uma coisa que a gente sempre está batalhando, está sempre atrás disso daí, conectividade, Cairo, no Brasil, né, infraestrutura e logística, e aí não acaba mais. Eu acho que junto com o caminho meu, né, como produtora rural, ou de estar chegando aqui, né, hoje, como essa produtora ou essa mulher do agronegócio, eu acho que a coisa principal é esse caminho do aprendizado. Em qualquer situação, a gente está sempre pautando por novas, né, novas ações, novos projetos e muita coisa diferente que está vindo por aí. Com certeza. E a gente sempre fala em adquirir conhecimento, em aprender cada dia mais. Quais são os pontos importantes, Teca, que você vê que a gente precisa olhar aí para o agro do futuro? Não só as mulheres, mas todos nós. Olha, eu acho que assim, esse último ano, né, e agora que nós estamos no meio de uma pandemia, né, cara? A gente não pode esquecer de pontuar isso aqui, né? Porque o ano passado a gente achava que estava acabando, estava passando, não. Nesse março, nessa conversa, março de 2021, que eu estou conversando com você e com as minhas amigas aí, gente, nós estamos no meio, né? Nós estamos no olho do furacão ainda. E o futuro do agro, eu acho que ele já mostrou o ano passado. É uma consistência, Caio, muito grande, é uma consistência de trabalho, os protocolos que a gente, né, tem no Brasil dentro do agronegócio, a gente percebeu como eles são rígidos, como eles estavam funcionando. Outra coisa, dentro do Brasil, a gente não ouviu, por causa do agronegócio, nenhuma menção de desabastecimento nacional, ao contrário, a população brasileira está passando, sim, nós todos, eu como brasileira, passando aí uma tristeza muito grande por causa dessa pandemia. Nós estamos sofrendo demais, né? E principalmente as pessoas menos favorecidas que não conseguem chegar no hospital, não conseguem se tratar, estão sofrendo com tudo isso. Mas o agronegócio, ele deu uma consistência na vida das pessoas que, pelo menos, alimento, a gente não ia faltar, como eu gosto de falar, Cairo, no pacote, na prateleira do supermercado, aquele pacotinho de arroz, sabe? Ele ia estar ali. Né, a pessoa, né, os cidadãos brasileiros, eles podem comprar, eles sabem que sempre vai ter isso. E eu acho que esse caminho que o agro conseguiu mostrar para a gente, para os brasileiros e para o mundo inteiro, que estar produzindo com essa qualidade que a gente está produzindo, com essa firmeza, com essa consistência que nós estamos produzindo, esse é o nosso futuro. Né? Eu acho que cada vez mais a gente está preocupado com a sustentabilidade, nós já aprendemos isso também, Caio, essa palavra sustentabilidade, ESG, como que a gente tem que estar conectado nisso. Você vê o nível de cobrança, né, que o Brasil, o agronegócio brasileiro, a imagem do Brasil, como nós estamos sentindo muito com isso. Então, eu tenho certeza que o produtor rural está cada vez mais se especializando. A gente já falou aqui de agricultura 4.0 na pergunta anterior. Ele está se organizando com tecnologia cada vez mais, com segurança, e nós vamos caminhar. Sem sombra de dúvidas. Teca, muito obrigado e vamos conversar aqui agora com a Tayane Araújo, gerente de contas da DSM lá em Goiânia, Goiás. Bem-vinda e bom dia. Bom dia, Cairo, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui perto de pessoas que eu admiro tanto, de mulheres que eu admiro tanto, como a Teca, a Beth e a Janaína, com quem eu tenho mais ligação. E muito obrigada pelo convite para participar desse programa. A gente é que agradece pela sua participação e eu queria que você também contasse pra gente aqui um pouco da sua história, da sua ligação com o agro, como que surgiu esse desejo de fazer parte do agronegócio brasileiro. Essa ligação começou desde muito pequena. Meus avós, eles eram funcionários de uma fazenda e nos fins de semana nós visitávamos eles e eu sempre gostei muito desse meio. Também tenho alguns parentes pecuaristas e da mesma maneira, nos finais de semana, convivendo naquele momento familiar, comecei a enxergar que era uma atividade que eu queria pertencer, que eu queria fazer parte. E cresci, né, com esse desejo, com essa vontade, e comecei o curso de zootecnia, né, que
antigamente era um curso bastante masculino, né? Mas na minha época a gente já teve a sorte de ter metade da sala composta por mulheres, né? Metade da participação feminina. E a partir disso eu comecei a trabalhar, atuando na pecuária especificamente, com nutrição de ruminantes, e estou aí na DSM hoje, fazendo esse trabalho em grandes contas, atendendo grandes clientes aqui em Goiás. E hoje a gente vê no agronegócio que a sucessão ela é cada vez mais comum, muitas mulheres herdando aí fazendas, propriedades rurais, e as mulheres também têm se juntado, como é o caso do Núcleo Feminino de Pecuária Goiano, que a gente vai conversar daqui a pouco com a Janaína. E aí, Tayane, a DSM ela se junta aí para levar informação e capacitar cada vez mais essas mulheres para gerirem aí, para terem uma gestão da sua fazenda cada vez melhor e obter os melhores resultados, né? A intenção da DSM em participar desse tipo de projeto, que é o Núcleo Feminino de Pecuária, inclusive existem outros espalhados pelo Brasil, mas especificamente no caso da nossa atuação aqui em Goiás, é levar conhecimento, exatamente como você falou. É usar a nossa equipe técnica, né, que tem uma formação avançada nessa parte de nutrição, de manejo, na atividade pecuária mesmo, e agora também focados na gestão, usar essa equipe, usar o conhecimento, usar o time feminino que a gente tem também, para ajudar as pecuaristas que pertencem a esse núcleo a entender melhor como funciona a fazenda, alguns processos. Algumas delas recebem a fazenda por alguma herança ou sucessão familiar, e muitas vezes se encontram um pouco inseguras para liderar certos projetos, né? E a gente consegue apoiar elas nisso, levando conhecimento, treinamentos e inteirando elas do momento da pecuária, né? E a mulher está presente cada dia mais dentro do agro como protagonista. Qual sua expectativa dentro de todas as mudanças que vem acontecendo para o setor aí para os próximos anos? Bom, a expectativa que eu tenho como mulher, e eu acredito que todas têm, é que alcance metade, né? Que seria a igualdade, independente do gênero, alcance metade da atuação. Hoje, em algumas áreas, a gente já tem isso. Na agricultura, eu enxergo que é um pouco mais forte, mas na pecuária vem crescendo muito, e logo a gente consegue chegar próximo disso. E através do conhecimento, através das oportunidades que vão surgindo, a gente consegue ter mais segurança para ocupar cada vez cargos mais altos, cargos de liderança, e colocar a nossa cara, colocar o jeito feminino nesse trabalho dentro da pecuária. A DSM hoje, né, ela tem um posicionamento muito bacana sobre isso, né, em querer incluir cada vez mais as mulheres em cargo de liderança, e eu tenho muito orgulho de pertencer, de fazer parte desse projeto, por enxergar a importância dessa inclusão. Você citou aí algumas barreiras que ainda tem dentro do setor. Como que você acha que é possível derrubar essas barreiras? Cara, eu acredito que com competência, né? Nada substitui a competência. A partir do momento que a gente tem as mesmas oportunidades e a gente consegue fazer um serviço de qualidade, um trabalho exemplar, um trabalho diferente, um trabalho bacana, a competência, ela leva a gente a esse caminho. Mas eu acredito que para a gente alcançar tudo isso, a gente também precisa ter isso como um propósito, porque são inúmeras as dificuldades que a gente encontra nessa trajetória, desde comentários que a gente escuta, ou às vezes algum trabalho que a gente vai fazer em que as pessoas não acreditam. E quando você tem um propósito, você consegue passar por cima de tudo isso e seguir o seu objetivo, né? Então, acho que depende do propósito e da competência para a gente conseguir alcançar essa equidade, né? Obrigado, Tayane. E nós já falamos aqui sobre o Núcleo Feminino de Pecuária Goiano. Agora vamos conversar com a presidente do núcleo, a Janaína Flor. Bom dia e bem-vinda. Muito obrigada a todos, um bom dia. Cairo, muito obrigada pelo convite. Teca, né, é um prazer estar assim junto com você, né, uma amiga tão querida que a gente se conhece tem tantos anos. Tayane, como é bom, né, a gente poder partilhar aí nosso caminho, a nossa parceria, né, de tantos anos, como é bom, né, estarmos aqui juntas. E Beth, que prazer revê-la.
O prazer é todo nosso em recebê-la aqui, Janaína, muito obrigado. E eu gostaria de começar com a mesma pergunta que eu fiz a todas aqui hoje. Como começou a sua ligação com o meio rural? Olha, eu nasci no meio rural, né? Meus avós eram pequenos sitiantes, né? De uma propriedade muito pequena, né? Que hoje seria um sítio, né? Uma chácara. E, né? De lá para cá, eu perdi meu pai muito cedo e minha mãe estava dentro de uma estrutura familiar do agronegócio. Meus tios são da pecuária e desde criança, eu estive inserida dentro deste contexto, né? Minha mãe foi o financeiro e meu tio, né, que foi o meu grande formador, ele me inseriu dentro deste contexto da pecuária e eu estive à frente de um projeto, né, inovador de confinamento, de implantação, desenho, e toda a minha trajetória foi em cima de operacional, em cima de gestão de pessoas, em cima de implantação de tecnologia, buscando melhoria de produção de carne de qualidade, né, melhoria de resultados, IATF. Então, nesses anos, né, que já são alguns poucos anos, a gente sempre esteve inserida, né, nessa cadeia da carne. E desde 2016 nós temos aí o Núcleo Feminino de Pecuária Goiano. Queria que você contasse pra gente como surgiu essa ideia, essa proposta aí desse Núcleo Feminino. Olha, essa iniciativa, ela era uma demanda, né? Eu me encontrava, né, em alguns eventos com várias amigas que estavam, né, à frente do agro e falavam assim, Janaína, faz alguma coisa, reúne a gente, vamos montar um grupo de estudo. E eu sempre protelei muito isso, eu sempre deixei isso para depois. E aí eu fui convidada, né, a fazer parte de uma reunião, né, em 2016. Nessa primeira reunião, foi assim, Janaína, vamos reunir, vamos tal. Eu conheço algumas amigas, eu também conheço, mas a gente não consegue se estruturar, a gente não, né, não sabe por onde começar. Eu falei, gente, vamos fazer uma palestra técnica, né? Vamos começar do início, né? Quais são os fundamentos básicos? Nossa, fantástico! E como que a gente vai começar? Eu falei, gente, vamos primeiro marcar uma data. Vamos marcar uma data, escolher um palestrante. Janaína, eu falei, tudo bem, vamos lá. Então, essa primeira reunião foi organizada a várias mãos. Só que dessa primeira reunião para frente, eu me vi assim, eu estava, né, na posição de colaboradora. Eu falei, eu vou colaborar com vocês o que for necessário. E as meninas, de uma certa forma, fizeram a primeira reunião, foram assim, 30 mulheres, eu fiquei entusiasmadíssima, encantada, né, com a quantidade, a qualidade, né, de quem estava ali presente. Passaram-se uns 10 dias, falei, gente, e a próxima? Nossa, Janaína, como assim a próxima? Falei, gente, vamos falar disso, vamos chamar fulano, e vamos... E de lá para cá, quando, assim, 3, 4 meses depois, quando eu me vi, né, dentro do contexto, eu estava encabeçando, eu estava organizando, definindo temas, ligando para todas, vendo quais eram, assim, as dificuldades, porque são grandes amigas, né? São mulheres que eu conheci, que eu convivia, algumas eram amigas de amigas. Então, começou assim, começou com a intenção, né, de todas se reunirem, mas elas não tinham esse conhecimento, esse domínio dentro do setor, elas não como é que eu posso dizer? Elas não estavam seguras, né? E elas não tinham aquela fluidez no meio, né? Diferente de mim, que eu estava no meio, eu nasci no meio, cresci, e comercialmente eu estava muito envolvida, né? Por estar dentro do operacional de um confinamento. Então, eu conhecia muita gente, então, para mim era fácil. E foi assim que surgiu o núcleo, né? Da nossa necessidade de fortalecer as nossas histórias, de fortalecer o nosso convívio, o nosso
conhecimento, né, da nossa necessidade de nos tornarmos melhores juntas, né, de caminharmos juntas e não ter aquele discurso de falar assim, nossa, em evento de pecuária, em evento do setor, tem poucas mulheres, né? Então, vamos juntar essas poucas mulheres que estão ali naqueles eventos e vamos andar juntas, vamos falar a mesma linguagem, vamos compartilhar as nossas histórias, né? Porque como é que a gente pode crescer? Compartilhando, dividindo, somando experiência, né? Aprendendo, né? Com o que o outro já fez. Então, essa foi a nossa raiz, né? De surgimento, foi assim. Então, foi de uma falta de pretensão, né? Para aquele propósito verdadeiro de somar. E Janaína, você comentou aí sobre a sua ligação com tecnologia, com confinamento. Eu queria que você falasse para a gente agora como que a DSM colaborou em levar aí conhecimento, levar tecnologia para dentro do campo. É interessante porque, assim, a minha história, né, e a história da DSM, ela é muito frutífera, né, próspera. Eu cresci com a DSM cresceu com a gente. Quando a gente fez o nosso propósito de montar o confinamento, era uma divisão dentro da empresa que não existia, né? Não existia ainda grandes confinamentos e a DSM ela não atuava, né, em confinamento. Então, foi um aprendizado mútuo, né? Onde eu tive muitas pessoas, muitos técnicos e uma bagagem técnica por trás de mim, né? Através da DSM espetacular, que me proporcionou, assim, um conhecimento muito amplo e muito rico. E também nós aprendemos juntos, né? Porque era tudo muito novo, tanto para mim como para a empresa. Então, foi uma experiência fantástica de gerações diferentes, né? Meu tio, já uma pessoa de idade, que vinha de uma pecuária extensiva, né? Que começava a intensificar muito e pôr alguns critérios inovadores, né? Divisão de pasto, aguada artificial, a gente vinha sobre controle. Então, assim, foi enriquecedor, né? Até o ponto da gente implantar um confinamento e começar a falar sobre controle de fornecimento de coxo, controle de trato. Então, foi muito inovador, porque nós estamos falando que isso foi em 2008, né? Hoje, essas tecnologias, toda essa informação, hoje ela é disseminada, mas naquela época foi uma construção muito árdua, né? Feita a várias mãos, por várias empresas, por vários segmentos, sabe? Buscar um ciclo completo, onde a gente tinha o objetivo de ter uma carne de qualidade ao final, e aí a gente começava desde a vaca, desde a inseminação. Então, então essa experiência, né, de todo esse trajeto, de fazer esse percurso, de fazer controle individual de animal, de fazer automação de fábrica, de caminhão, de trato, de curral. Então, foi um conhecimento fantástico que nós fizemos, né, através dessa parceria incrível. E você absorveu todo esse conhecimento e agora dissemina essas informações também para as mulheres que fazem parte do Núcleo Feminino de Pecuária Goiano. Olha, esse conhecimento, não só meu, mas assim, essa distribuição de várias histórias, porque dentro do grupo nós temos mulheres que têm 40, 50 anos de estrada de pecuária, né? Então, esse compartilhamento de histórias, ele é enriquecedor, porque se a gente pensar que tem mulheres, né, recebendo propriedades agora, né? E que tem mulheres que já estão 40, 50, que já têm uma estrada. Então, é enriquecedor a gente poder partilhar isso, dividir, discutir, né? E a gente, dentro do nosso meio, a gente tem um ambiente seguro de troca de informação, de troca de tecnologia, né? De podermos falarmos as mesmas linguagens, falarmos das dificuldades, porque tecnologia
não é só implantar tecnologia dentro da nossa fazenda, né? Quando eu falo tecnologia, a gente está pondo conhecimento dentro da propriedade. Quando a gente põe conhecimento, a gente tem que trazer também experiência. Então, para essas mulheres que estão, e a gente compartilha isso, trazer conhecimento sozinho, sem experiência, talvez não seja tão enriquecedor, né? E a junção desses dois, do conhecimento, da técnica, do profissional, da assistência, então, tudo isso faz com que a probabilidade, né, que a gente acerte, que a gente faça do nosso negócio, que é um negócio familiar, um negócio vindouro, né, um negócio próspero, ele enche os olhos, ele enche o coração, principalmente para a gente que já tem uma história aí, né, nesse caminhar, para a gente é encantador saber que, de alguma forma, a gente incentiva e promove essa pecuária, né, longeva, essa pecuária do futuro, essa pecuária de resultado, principalmente resultado, né? Porque não adianta a gente ter uma pecuária que ela não seja uma pecuária de resultado economicamente viável, né? Para nós que estamos agora, né, à frente do negócio, como também para as próximas gerações. Muito bom, Janaína. E agora vamos voltar aqui com a Beth. Beth, eu queria que você deixasse aí um conselho para as mulheres que estão assistindo esse programa especial. Olha, eu tenho um conselho muito simples. A gente, quando trabalha, são almas trabalhando, né? Porque, quer queira ou não, o nosso negócio ainda é muito masculino, tem muito homem. Mas, veja, resultado não tem nada a ver com homem ou mulher. E existe hoje uma tendência muito grande, a administração moderna ela é muito feminina, né? Nós começamos falando sobre o bem-estar dos empregados, você viu nossa conversa do começo? Né? Não adianta se administrar hoje pelo medo, pela imposição, você tem que conhecer seus empregados, você tem que fazer um trabalho de corporativismo, você tem que trabalhar todos juntos, meritocracia é uma coisa muito séria. A mulher sabe fazer isso muito bem. Eu sempre digo para as meninas que elas não levem essa coisa feminina tão pessoal, que elas simplesmente trabalhem, entrem no grupo e esqueçam um pouco que a gente é menino ou menino, entendeu? Faça o trabalho, faça a coisa acontecer, porque nós temos a capacidade de olharmos as coisas com muito detalhe. Eu falo que a equipe perfeita é uma equipe formada por homens e mulheres, porque as características femininas, a gente é muito detalhista e muitas vezes a gente perde a big picture. Mas o homem, ele é totalmente diferente nosso. O cromossomo Y, ele só anda de avião ou de foguete a jato, de helicóptero de preferência. Então, ele só vê a big picture, ele vê tudo, mas ele não vê os cantinhos e os detalhes. E quando a gente junta um homem e uma mulher, o projeto é perfeito. Quanto mais diversa for a equipe, mais chance ela vai ter de sair bem. Então, use a diversidade, ponha pessoas diferentes, ponha gente de qualidades, raças, misture hoje. Não tenha medo. E menina, com essa história do usar a razão junto com a emoção, eu vou falar baixinho, tá? Para os meninos não ouvirem, nem você vai ouvir. Se usa a intuição, a gente tem um pezinho a mais do que os meninos, tá? Então, meninas, não tenham medo, se joguem no mercado, que esse mercado é muito promissor. E todos esses pontos, eles casam bem com o que a gente estava conversando há pouco com a Tayane, né? Sobre competências. Hoje, não importa quem seja, mas quem tiver as competências necessárias que o mercado exige é que vai conseguir estar nesses lugares, não é mesmo, Tayane? Exatamente. Tem evoluído para isso e eu acredito que é o que a gente espera. Que a gente não seja diferenciada por gênero, né? Que a gente seja... que a gente possa ser vista como uma peça-chave para finalizar qualquer processo e para chegar em qualquer objetivo. Com certeza. E Janaína, eu queria agora que você deixasse a sua mensagem aqui para todas as mulheres que estão nos assistindo. Olha, eu acho que a grande mensagem que eu teria é uma única mensagem, né? Ninguém vive de passado, de história passada, mas ninguém vive sem história, né? E o agro, ela é uma história dos nossos antepassados, né? De quem veio antes da gente. Então, essa história, ela precisa ser honrada, ela precisa ser multiplicada e ela precisa ter
um futuro melhor. Então, o que eu falo para todas vocês, que não desistam nunca, né? Se você gosta do agro, se você ama o agro, não desista. Nós somos muitas, né? E hoje nós temos ferramentas, nós temos companhia, nós temos assistência técnica que nos permite muito mais do que a gente possa imaginar. Então, o que eu acredito, e eu sempre falo, que nós juntas somos muito melhores e que juntas nós estaremos muito mais à frente. Então, eu agradeço muito ao meu grupo, né, pela confiança que eles me depositaram. Eu agradeço a todas as amigas que eu tenho no agro, né, e que eu me inspiro nelas e que eu olho as histórias de superação, as histórias de resiliência, as histórias de incremento que elas fizeram na pecuária, né, porque tem muitas que fizeram e fazem muita coisa, né? Nós estamos com mulheres aí à frente do agronegócio que estão determinando a diretriz, né? O nosso plano de conduta, né? Para as próximas gerações, que é a nossa ministra, a Tequinha, que está à frente de uma sociedade. Então, que bom que nós estamos aqui e que bom que nós somos muitas e eu espero que sejamos cada vez melhores no que a gente faça para a gente ser reconhecida aí nesse trabalho árduo, mas fantástico que a gente vem fazendo. Não só melhores, mas como cada dia mais mulheres dentro desse setor, né? Quero agradecer aqui a participação de todas vocês. Beth, muito obrigado pela presença. Obrigada, digo eu, Caio. E olha, um bom Dia das Mulheres, apesar que o Dia das Mulheres é todo dia, Dia do Homem também é todo dia, Dia dos Casais é todo dia. Mas já que março é um mês especial, onde se comemora o mês da mulher, que nós possamos abrir as porteiras para que elas possam cavalgar nos cavalos, que elas possam tomar conta da boiada e possam fazer muito grão, para que as nossas safras sejam cada vez maiores. E bem-vindo ao agronegócio brasileiro. Agradecer aqui também a presença da Teca Vendramini. Muito obrigado, Teca. Bom dia. Obrigada eu, cara. Eu quero de novo mandar um beijão aí para as minhas amigas, minhas 3 colegas que estão aí comigo, para você também, de ter lembrado de mim, ter pedido, né, essa entrevista aqui. Foi muito bacana. Você é nosso parceiro aqui da Sociedade Rural Brasileira, nosso amigo aqui de dentro. Estou sempre à sua disposição. E um abraço aí para todo mundo, né? Para a nossa grande Tortuga, que você representa, esse noticiário da Tortuga aí. Em frente, Brasil. Beijão. Obrigado também a Tayane pela participação aqui no nosso programa. Eu queria agradecer novamente pelo convite de participar desse programa, porque eu estou aqui no meio de mulheres incríveis que eu admiro há muito tempo e me sinto privilegiada, de verdade. E deixar um recado para todas as mulheres, né, nesse mês, que é muito especial para a gente não desistir, né? As dificuldades vão existir, talvez em algum momento da vida a gente tenha que optar por ter algumas prioridades, eu digo somente em relação à família, né, que complica um pouco a nossa área profissional, mas que tudo é possível. A gente tem grandes exemplos de atuação no Brasil, de grandes líderes que conseguem lidar muito bem com isso, e se uma consegue, todas conseguem, né? E eu acredito muito nessa união, nesse afeto que a gente tem uma pela outra, e nessa alegria de ver o sucesso de cada uma de nós, isso pode levar a gente a alcançar essa igualdade que a gente tanto busca. E agradecer agora também a Janaína Flor aqui e a todas as mulheres aí do Núcleo Feminino de Pecuária Goiano. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigada a você. Eu agradeço muito aí, né, a companhia e a amizade de todas vocês, que vocês estão, assim, no meu farol de referência. Muito obrigada, né, por vocês partilharem comigo o meu e o nosso caminho. O programa Noticiário agradece a participação de todas vocês nesse especial do Dia das Mulheres e eu gostaria de deixar aqui um grande abraço aí, um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres do nosso agronegócio que estão trabalhando aí fortemente para alavancar cada vez mais o agro brasileiro. Um bom dia para todos vocês e feliz Dia das Mulheres também para a nossa apresentadora Márcia. É com você. Amanhã e até sexta-feira teremos sempre uma entrevistada empoderada e inspiradora do agronegócio no Noticiário Tortuga, aqui no canal do Criador. Te espero às 8 horas da manhã.